A história de José do Egito, um relato detalhado e seu impacto na fé reformada. A juventude de José e a inveja de seus irmãos. A história de José, filho de Jacó e Raquel, começa em Gênesis capítulo 37. José, o filho favorito de Jacó, recebia uma atenção especial de seu pai, simbolizada pela túnica colorida que Jacó lhe deu. Este favoritismo despertou profunda inveja nos seus irmãos. Para piorar, José teve sonhos proféticos que indicavam sua futura autoridade sobre eles, o que alimentou ainda mais o ódio de seus irmãos. Um dia, quando José foi enviado por Jacó para verificar seus irmãos no campo, eles aproveitaram a oportunidade para se livrar dele. Inicialmente, planejaram matá-lo, mas Rúben intercedeu para que não derramassem sangue. Em vez disso, lançaram José em uma cisterna. Mais tarde, Judá sugeriu vendê-lo a uma caravana de ismaelitas que passava pelo local. José foi vendido como escravo e levado para o Egito por 20 peças de prata. No Egito, José foi comprado por Potifar, um oficial de Faraó. Graças à bênção de Deus, tudo o que José fazia prosperava, e Potifar o colocou como administrador de sua casa, de Gênesis capítulo 39 versículos 2 ao versículo 6. No entanto, a esposa de Potifar tentou seduzir José, mas ele, fiel a Deus, recusou suas investidas, declarando: Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Gênesis capítulo 39 versículo 9. Humilhada pela rejeição, a mulher de Potifar acusou José de assédio. Sem investigar a verdade, Potifar o lançou na prisão. Mesmo na prisão, Deus estava com José, e ele logo ganhou a confiança do carcereiro, que o colocou como responsável por todos os presos. Na prisão, José interpretou os sonhos de dois oficiais de Faraó, o copeiro e o padeiro. Ele previu que o copeiro seria restaurado ao seu cargo e que o padeiro seria executado. Ambos os eventos aconteceram exatamente como José havia dito, de Gênesis capítulo 40. Contudo, o copeiro esqueceu-se de José, que permaneceu preso por mais 2 anos. Quando o Faraó teve 2 sonhos perturbadores que ninguém conseguia interpretar, o copeiro lembrou-se de José. Trazido à presença de Faraó, José explicou que os sonhos eram um aviso de Deus sobre 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome severa, Gênesis capítulo 41. Impressionado com a sabedoria e discernimento de José, Faraó nomeou governador do Egito, encarregado de administrar a colheita durante os anos de fartura e preparar o país para os anos de escassez. José trabalhou diligentemente e armazenou grande quantidade de grãos durante os anos de fartura. Quando a fome atingiu o Egito e as regiões vizinhas, José se tornou o salvador de muitos povos, incluindo sua própria família. Seus irmãos, desesperados pela fome, viajaram ao Egito para comprar comida. Sem saber que estavam diante de José, eles se curvaram a ele, cumprindo os sonhos proféticos que haviam despertado sua inveja. Após testar o caráter deles, José revelou sua identidade, declarando: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente com vida. Gênesis capítulo 50 versículo 20. José convidou Jacó e toda a sua família a se mudarem para o Egito, onde viveram em segurança durante a fome. A história de José é uma poderosa demonstração da soberania de Deus, uma verdade central na fé reformada. Deus guiou cada evento da vida de José, mesmo os momentos mais sombrios, para cumprir seus propósitos soberanos. Os reformados veem na história de José a providência divina em ação. Mesmo quando parecia que José estava à mercê do pecado humano e das circunstâncias, Deus estava no controle. Como Paulo escreveu: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8 versículo 28. José permaneceu fiel a Deus em todas as adversidades. Sua resistência ao pecado e sua integridade são um exemplo de como os cristãos reformados devem viver, confiando na graça soberana de Deus para sustentar sua fidelidade. José é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Ele foi rejeitado por seus irmãos, vendido por um preço e sofreu injustamente antes de ser exaltado para salvar muitos. Assim como José, Jesus foi rejeitado, sofreu e foi exaltado para cumprir o plano de redenção de Deus.
A história de José encoraja os reformados a confiar na soberania e providência de Deus, mesmo em meio às provações. Ela nos lembra que Deus tem um plano maior, que muitas vezes não podemos entender no momento. Além disso, José nos inspira a sermos fiéis, confiando que Deus usará até mesmo os nossos sofrimentos para a sua glória e nosso bem. Que possamos sempre lembrar que, como José, somos instrumentos nas mãos de um Deus soberano e gracioso, chamados para viver vidas de fidelidade e confiança em sua providência perfeita.